Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, Globalizando está começando para você. Este é um programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Na verdade, é um projeto de extensão que já está há 9 anos no ar aqui na Rádio UNAMA, levando para você discussões de temas internacionais e suas interfaces nacionais, regionais e locais. É sempre bom saber que você está conosco aqui na Rádio UNAMA. Estamos ao vivo levando para você informações importantes. E você sabe, eu não faço o programa sozinho, eu sempre trago comigo acadêmicos internacionalistas que possam levar para você essa informação de qualidade. Nossa equipe de hoje está formada pelo Luiz Sampaio. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, professor Mário Tito? Bom dia, professor Diego. Sempre um prazer estar à frente da locução do programa. Queria mandar um abraço para nossa curtidora Aline Santos e faça como ela, curta a nossa página no Facebook, o programa Globalizando. Legal, o Luiz, ele é do 8º semestre de Relações Internacionais. Também temos o Pablo Gomes, ele é acadêmico do 6º semestre de Relações Internacionais. Pablo, tudo bem? Bom dia, professor Mário Tito. Sempre muito prazer estar aqui com vocês. Olá, nossos ouvintes. Também mandar um abraço para a nossa seguidora do Twitter, @Globalizando, Lorena Falcão. Legal, Pablo. E completando a nossa equipe de locutores, a coordenadora da equipe do programa Globalizando, a internacionalista Carol Nascimento. Tudo bem, Carol? Olá, professor Mário Tito, bom dia, professores, bom dia, meus amigos que estão aqui, para quem está ouvindo a gente. Quero mandar um abraço especial para nossa seguidora Tatiele Alencar, que acompanha a gente pelo nosso Instagram. Faça que nem ela e siga o @programa Globalizando. Legal, Carol, Luiz, Pablo, vamos então dizer que todo programa tem um tema diferente. Aliás, ao longo desses 9 anos, já são mais de 400 programas, sempre tratando de temas relevantes. E hoje o programa é realmente interessantíssimo, porque nós vamos falar de Amazônia, história e relações internacionais. É uma temática super diferenciada e importante, e para falar sobre isso não poderíamos ter um convidado mais representativo. Eu estou me referindo ao professor Diego Santos. Ele é doutorando simplesmente na Universidade de Barcelona, mestre em História Social da Amazônia pela Universidade Federal do Pará, graduado e licenciado em História pela Universidade Federal do Pará. Atualmente é professor e coordenador do curso de História da Universidade da Amazônia e também é da Secretaria de Educação do Estado do Pará. Professor Diego, um prazer receber você aqui no programa Globalizando. Um grande prazer, professor, estar mais uma vez aqui com vocês, né, com o senhor aqui nessa coordenação, mas também com a Carol, com o pessoal de Relações Internacionais. Estou sempre muito bem-vindo aqui. E eu digo para você que o programa hoje faz uma interface, né, entre história e relações internacionais, que é muito saudável, né, professor Diego? Com toda certeza, né? A gente sabe que ao longo dos períodos, ao longo do processo de ocupação, de colonização da Amazônia, essa relação, né, dela com os países, né, inicialmente com Portugal, mas também com outros países, Holanda, França, né, Espanha, sempre se deu de uma maneira muito salutar, até, né, pensando depois os processos já no século XVIII, XIX, enfim. Então tem toda uma construção também de uma Amazônia internacionalizada. Perfeitamente, é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Globalizando, fique por dentro. Bom, professor, para introduzir aqui nossa conversa muito boa com o professor Diego, a gente tem um conteúdo aqui que a nossa equipe separou para você. O Brasil está dentre os países que possuem soberania dentro da Amazônia, tendo como papel fundamental não apenas a proteção ambiental, mas também a priorização de políticas públicas que garantam a manutenção da biodiversidade. Porém, atualmente, o país se encontra com uma soberania considerada irresponsável. Além de não se esforçar para que haja uma diminuição concreta do desmatamento, também não promove ações ambientais e medidas para proteger a Amazônia, seus bens e as suas comunidades locais. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos conversando no programa Globalizando sobre Amazônia, História e Relações Internacionais com o professor Diego Santos. Professor Diego, antes de mais nada, uma pergunta interessante. Quais foram os países que travaram, de alguma forma, relações internacionais com a Amazônia desde o momento em que os portugueses aqui chegaram? Uma pergunta muito, muito conveniente e interessante, porque quando a gente pensa Amazônia, a gente pensa a presença portuguesa. Certo. E, na verdade, quando a gente entende esse espaço, a gente tem que compreendê-lo como um espaço luso-castelhano. Porque a presença espanhola também já se fazia sentir aqui. Há relatos
né, de um navegador espanhol chamado Eanes Pinzón, que teria passado na Amazônia em 1500. Então, esse espaço ao qual nós convencionamos chamar de Amazônia, que não era ainda né, pensado dentro dessa forma, era um espaço ainda em construção, ele era um espaço luso-castelhano, inclusive na Fundação de Belém, porque quando a gente fala da Fundação de Belém, é um período da União Ibérica. Ah, perfeito. Então era Portugal e Espanha, era uma coisa só? Exatamente. Então, em 1616, quando a gente tem a esquadra do Francisco Caldeira Castelo Branco, né, chegando aqui, né, saindo no dia do Natal e chegando aqui no dia 12 de janeiro, esse espaço não era plenamente um espaço português. Sem dúvida. Né? E além disso, haviam corsários, haviam holandeses, ingleses interessados nesse território, já ali naquele momento do século XVII. Né? Posteriormente, se eu for pensar aqui entre séculos, o século XVIII é um século importantíssimo, porque é o século que vai de alguma maneira consolidar esse domínio português, em particular quando nós temos aqui o governo do Mendonça Furtado, que era irmão do Marquês de Pombal, né, o Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, tão conhecido na historiografia portuguesa e brasileira. No século XIX, né, nós temos uma ampliação também econômica, muito em detrimento da questão do cacau. O cacau era o nosso principal produto de exportação. E aí vem, ao final do século XIX, o boom da borracha, né, a expansão da goma elástica, e isso vai também acabar favorecendo essa imigração para a Amazônia. Já no século XX, também são várias levas, são vários espaços que também vão se interessar pela Amazônia, porque, especialmente a partir da segunda metade do século XX, você vai ter uma expansão e uma integração, né, da Amazônia, uma busca por essa integração da Amazônia, e lógico que isso também vai trazer consequências, né, internacionais, entre elas, né, a própria questão do desmatamento, a própria expansão do agronegócio. Então você tem aí diversas faces, né, desse processo. E nesse sentido, a pergunta da Márcia Borges do Twitter é interessante. Como é que se consolidou o território amazônico? Exatamente. Esse território amazônico ele vai se consolidando a partir do momento em que eu tenho uma lógica interna. Porque, na verdade, este território que nós chamamos de Amazônia, ele era separado do Estado do Brasil no século XVII. Sem dúvida, sim. Quando em 1621... durante o período do Filipe II, né, Filipe II da Espanha, durante o período da União Ibérica, há uma separação administrativa. Certo. Existe o Estado do Brasil e existe o Estado do Maranhão. Né? Então, havia toda uma organização estruturada para se pensar esse território que era diferente, efetivamente, do Brasil. Então, há uma dificuldade muito grande nessa compreensão, muitas vezes, porque não se entende a Amazônia dentro das suas especificidades, dentro daquilo que ela tem de particular, e nós acabamos por enxergar a Amazônia efetivamente dentro desse estado, que é o Brasil. Mas existe uma lógica própria. Inclusive, as políticas pensadas para a Amazônia, elas eram diferentes, né, em termos de mão de obra, em termos de colonização, do que o restante do Brasil. E isso vai permanecer pelo menos até o século XVIII. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com o professor Diego Santos aqui no programa Globalizando, falando de Amazônia, História e Relações Internacionais. Professor Diego, tem uma pergunta que eu acho bem interessante aqui do Yuri Moura no Facebook. Obrigado, Yuri. Como é que foi realizado o desbravamento da Amazônia nesses períodos históricos passados? Esse desbravamento, na verdade, ele acabou acontecendo em grande medida a partir do século XVII, né, por conta dessas expedições que buscavam, então, apresar índios, né, buscavam um processo de catequização, especialmente com a presença muito forte na Amazônia das ordens religiosas, então mercenários, carmelitas, né, jesuítas, franciscanos, que foram os primeiros efetivamente a chegar. Então você tem uma lógica de desbravamento que está vinculada ao processo de expansão também dessa fé cristã, né, dentro da Amazônia. Então, existe, logicamente, todo um processo de colonização pautado nas legislações portuguesas, certo, inclusive em termos de mão de obra, mas há que se considerar também essa presença
das ordens missionárias, porque elas foram fundamentais. Quando nós olhamos a dinâmica geográfica da Amazônia, nós vamos observar que o rio ele foi, né, o principal veículo, né, que nós temos em relação a esse processo de ocupação. Isso não é à toa. Você sabe, Diego, que na questão religiosa é bem interessante. Você vai no Rio Negro, você tem uma congregação religiosa, você vai no Rio Purus, outra congregação religiosa, como se fosse assim, pelas veias dos rios, chegasse esse tipo de desbravamento, né? É exatamente isso. Inclusive, elas ficavam normalmente no braço principal do rio, né, e nos afluentes, que eram os altos dos rios, né, havia uma lógica dos descimentos. Então, eles desciam os rios efetivamente, porque eles saíam da parte alta e iam para a parte baixa, onde normalmente ficavam essa forma de organização pautada nos aldeamentos. Agora, nesse sentido, falar de desbravamento traz consigo também algo de negativo, né? Perfeito. Porque ao longo desse processo, a gente não vai poder dizer que não houve, né, uma aculturação, né, o que também não é simples de ser compreendido. E quando a gente fala de aculturação, normalmente a gente fala de um processo impositivo, mas a gente fala também de processo de troca. Sem dúvida. Então, nesse sentido, você vai ter um desbravamento que vai trazer consequências negativas. Não à toa há um processo de ressignificação, né, relacionado a esses navegadores, né? Há pouco se falava, né, internacionalmente da figura do Colombo, exato, né, que exato, foi redimensionada, que se pensa então agora não em exaltar a figura quase que endeusando, navegadores, né, como foi no passado, mas de ressignificar, né, não somente esses personagens históricos, mas também a memória sobre eles. Sem dúvida. Isso assim, rapidamente, de alguma forma, a gente olha para o hoje da Amazônia, vê que ela já teve interesse internacional desde do seu nascimento. Desde o seu nascimento, né? Porque dentro dessas disputas que havia, a Amazônia era uma área em potencial. Sem dúvida. Né? Em potencial, porque trazia a possibilidade econômica, né, em particular relacionado ao que antes eram chamados de drogas do sertão, e que interessavam a diversas potências, né, econômicas ali do século XVII, no século XVIII. Não à toa Portugal teve que ter uma política mais clara específica em relação, né, à Amazônia. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Você está no programa Globalizando e nós estamos conversando hoje sobre história, Amazônia, história e relações internacionais com o professor Diego Santos. E, aliás, professor, falar-se de história é também falar de não só do passado, mas das construções do presente, né? O século XX trouxe também outras levas de estrangeiros aqui para a região. Sem dúvida nenhuma, né? E a gente vai ter um retrato, inclusive, na própria estrutura espacial da cidade. Então, a gente começa a acompanhar, inclusive, né, ao longo desse século XX, uma presença japonesa muito forte, né, especialmente a partir da década de 30, 40, começam a chegar em grande número, especialmente ali na região de Tomé-Açu. Você tem uma presença libanesa, né, muito forte também, né, marcada mais já a partir da década de 60, 70. Então, são vários momentos, né, de imigrantes que estarão aqui presentes na Amazônia. E no século XXI, por que não pensar também os próprios venezuelanos? Né? E chineses, inclusive, né, presentes fortemente aqui, né, Carol? Então, olha só, e tem uma pergunta aqui do João Moraes pelo Facebook, Diego. Historicamente, como a Amazônia foi vista pelos outros países? O interesse pela Amazônia vem aumentando ultimamente? É um pouco complexa, porque é a pergunta, porque veja, sempre houve esse interesse, né? Dizer se ele foi maior ou menor vai depender também de como se olhava ou se pensava esse território. Porque se eu olho para a Amazônia hoje, os interesses em relação a ela não são iguais ao que eu tenho em outros momentos históricos. Então, se eu for olhar dentro de uma visão mais global, sim. Né? Mais global, de pensar essas interfaces com outros estados, de pensar uma preocupação maior com a questão do desmatamento da Amazônia, a COP26 agora, né, que está acontecendo. Há uma preocupação maior. Entretanto, se eu for olhar a partir de outras dinâmicas, né, de implementação, de política, de ocupação, de pensar território, de pensar e de ocupar esse território,
eu posso entender que houve outros momentos outra também lógica, né? Bem interessantes, né? Dentro dessa perspectiva aqui de interesse. Diego, e assim, de alguma forma a gente pensa a Amazônia hoje como centro de interesse e por isso pensa também a necessidade de entender que a gente precisa defender a nossa região também do ponto de vista da soberania. Exatamente, né? Entender que há uma necessidade do próprio Estado, e aí quando eu falo Estado, eu falo não somente Estado brasileiro, Sim. mas também dentro dessas compreensões dos próprios Estados, né, de manter, né, essa soberania. O que não significa não estar ligado a essas políticas internacionais. Significa uma soberania, entender que esse território ele é soberano em termos políticos, entretanto sem perder, né, a possibilidade do diálogo, que aí eu acho que é o caminho para a gente pensar esse território também. Legal, quem está com a gente é o professor Diego Santos, ele está falando sobre Amazônia, História e Relações Internacionais, e vamos de mais um quadro no programa. Globalizando nas ruas. Programa Globalizando não para, a gente tem sempre produtores ao longo da nossa cidade, de algum lugar da nossa região, justamente para dar informação de qualidade para a gente. Deixa eu dar bom dia para Paula Castro, tudo bem, Paula? Olá, professor Mário Tito, olá a todos os ouvintes da Rádio Nama. Estou aqui diretamente da UNAMA Nanindeua para conversar com a Alana Andrade, que é acadêmica do 8º semestre de Relações Internacionais da UNAMA e também faz parte do projeto de extensão Irmão do Globalizando, que é o site internacional da Amazônia, e agora ela vai contar um pouquinho para a gente sobre a experiência dela no site. Bom dia, Alana, tudo bem? Oi, Paula, bom dia, professor, bom dia, pessoal que está apresentando Globalizando, e a quem está ouvindo o programa na rádio. Eu faço parte do site internacional da Amazônia, que é um projeto de extensão também do curso de Relações Internacionais. Eu ajudo o professor Mário Tito na coordenação, então eu fico por dentro de toda a escrita, de todos os quadros, da parte das postagens, né, que eu trabalho direto com a Maria Clara, que é a líder das mídias, e é extremamente gratificante porque, como eu vejo todo o processo, então eu vejo como é a questão da escrita, eu também corrijo os textos, então vai ajudando os alunos que estão começando no curso e que precisam saber de normas acadêmicas, assim, então vai até ajudando essas pessoas que entram no curso para ter uma ideia de como é esse mundo acadêmico e começar a produzir, né, conteúdo científico realmente. Muito bacana, Alana. Me conta agora também como é que o site te faz desenvolver habilidades que tu consideras importantes para a formação de um internacionalista. Bom, como eu corrijo os textos, então eu lido com vários temas e tem que ter, né, todo esse conhecimento, como eu estou também no 8º semestre, já ajuda um pouco, e principalmente na escrita. A escrita é a parte assim, que mais me ajudou no site. A gente pode participar desde o começo do curso, logo que a gente entra no 1º semestre, a gente é convidado a escrever para o site, falando, às vezes é um tema indicado pelo professor, ou nós mesmos temos a liberdade de escrever sobre um assunto que é importante. Então, a partir daí a gente vai desenvolvendo conhecimento sobre vários campos, sobre principalmente análise, saber ver várias variáveis assim e poder falar sobre um assunto, pesquisar sobre ele, e isso vai, né, com certeza desenvolvendo a nossa profissão de internacionalista, que é exatamente isso, analisar algum acontecimento internacional. Por isso que o site é extremamente importante na hora de desenvolver esse tipo de habilidade. Muito bem, essa foi a Alana Andrade aqui conosco no programa Globalizando. Ela é acadêmica do 8º semestre de Relações Internacionais da UNAMA e também membro do projeto de extensão Site Internacional da Amazônia. Alana, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, obrigada a todo mundo que está, né, Globalizando, também convido a ler os artigos do site, e é isso, um bom dia a todos. Agora é com você, Mário Tito. Legal, Paula Castro, muito obrigado. Ótimas informações, essa conversa com a Alana foi muito boa. Parabéns pelo seu trabalho. Globalizando. Fique por dentro.
E a nossa equipe separou informações pertinentes sobre o tema de hoje. Durante muito tempo, a porção amazônica pertenceu ao Reino da Espanha, devido ao Tratado de Tordesilhas firmado em 1494. A partir do Tratado de Madrid, Portugal passou a ter direito sobre as terras ocupadas no norte do Brasil. Entretanto, a fronteira atual só foi consolidada no século XX, com a anexação do território do Acre. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nosso programa de hoje está super interessante. Estamos falando de Amazônia, História e Relações Internacionais com o professor Diego Santos. Pensar o século XVIII em cima do que o Luiz falou, né? Hoje se fala muito na mineração, na época não tinha. Qual era o interesse efetivo e como isso era transportado para a Europa, por exemplo? Ok, quando a gente pensa esse momento do século XVIII, até havia um comércio na Amazônia e no Mato Grosso, que o Mato Grosso era integrado à Amazônia. Certo. Foi integrado à Amazônia no século XVIII, especialmente na segunda metade, e havia, né, um comércio de ouro bem até certo ponto frutífero lá. Mas é interessante também a gente entender que há uma questão natural, né, uma lógica natural. Essas produções que saíam daqui eram muito diversas. No século XVIII também é uma busca por se compreender a Amazônia e em particular, né, essas áreas que eram principais, Belém, né, São Luís. Uhum. Então, a ideia era que muitas vezes, através desses portos, também você tivesse produções que eram levadas para esses países, em particular, saíam daqui. O cacau, por exemplo, saía daqui e era reexportado. Né? Ele era reexportado na Europa. Haviam animais silvestres também, havia um comércio deles muito interessante. Interessante que não se podia falar em tráfico, porque na verdade tudo era Portugal, tudo era Espanha. Exatamente, e a expressão tráfico mesmo, né, etimologicamente, o tráfico, ele não significava o que significa hoje, algo ilegal. Exato. Né? Ele significava simplesmente um comércio. Então, eles até poderiam utilizar a expressão, mas ela não tinha um caráter pejorativo ou negativo. E sem contar uma história que eu acho bem interessante, de você ver essa nossa biodiversidade já se encontrar na Europa, e hoje não se pode. A gente fala, o ouro está lá na Inglaterra, Portugal, Espanha, mas esse material a gente nem reconhece quase, né? Exatamente. Né? E fazia parte de todo um processo também de construção dessa Amazônia. Quando se passava por aqui, quando os viajantes passavam por aqui no século XVIII, né, e mesmo no século XIX, havia uma partilha e uma compreensão de que a Amazônia era conhecida também por essas produções. Legal. Olha, tem participação ao vivo no programa de hoje. Quero falar com o Felipe Santos. Tudo bem, Felipe? Bom dia, professor. Bom dia a todos. Quero dar um bom dia também ao professor Diego. Eu sou acadêmico do curso de Relações Internacionais. Eu queria fazer uma pergunta a respeito sobre a COP26. Como a fala de não ir para a COP26 afeta a visão do cenário internacional para o Brasil em relação aos cuidados com a Amazônia Legal? A COP26 ela tem um papel fundamental, né, nessa questão da discussão sobre os aspectos naturais da Amazônia. A não presença, ela gera um mal-estar, né, um mal-estar muito grande com os organismos internacionais e com os países, então, que estão à frente do evento. Mas não podemos esquecer que há também um compromisso assumido pelo governo do Estado, que está presente, né, se será cumprido ou não é uma outra questão. Mas está lá, né? Mas se está lá, né, há essa ideia de um compromisso firmado em relação a respeitar as deliberações que serão feitas na reunião. Né? Tem todo um contexto político que não deveria ser, né, uma politização, na verdade, de um processo que deveria ser muito mais ameno, muito mais negociável e no sentido do estabelecimento de um diálogo, mas é extremamente prejudicial essa não participação. Agora, é bem interessante ver que estados da Amazônia Legal estejam presentes, porque é lugar de fala, ou seja, nós estamos falando da nossa região, né, gente? Perfeito, né? Quando a gente, de alguma maneira, são esses estados que estão também dialogando, né? Dialogando sobre essas questões ambientais. Legal. Felipe, quero te agradecer muito pela participação no programa Globalizando de hoje, Felipe.
Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando com o professor Diego Santos hoje no programa Globalizando sobre Amazônia, História e Relações Internacionais para fazer justiça. Também o Pablo participou da playlist do Globalizando desta semana, viu, Luísa? E aí tem pergunta, professor, do Felipe Lima no Facebook que diz o seguinte: existe a possibilidade de uma internacionalização forçada da Amazônia, mesmo ferindo o direito soberano brasileiro? Creio que não, né? Na verdade, há um respeito a essa soberania enquanto Estado de Direito, né? Porém, há sim esse diálogo travado num ambiente internacional do qual o Brasil faz parte, né? Do qual o Brasil também é consignatário de alguns desses acordos, mas no sentido de uma ameaça à soberania, uma invasão, né? Nada disso parece muito mais teoria da conspiração. Tu sabes um pouco, Diego, essa é uma questão interessante, porque às vezes a gente pensa em soberania como algo interessante, só definição de território, com soberania, cuidado. Então o Brasil cuida muito mal da Amazônia, na verdade, né? Mas isso não pode ensejar uma estrangeirização, uma internacionalização desse jeito. Exatamente. Né? Na verdade, na história nós já tivemos intervenções de outros países, mesmo quando ele estava em Portugal. Você falou aí dos holandeses, dos franceses, eram chamados de corsários exatamente por conta disso. Não pertencia a eles, mas eles vinham para cá para tentar de alguma coisa, né? Exatamente. E a própria ideia dessas nomenclaturas, corsário, invasor, que muitas vezes era atribuído a eles, era uma percepção portuguesa, porque na verdade a Amazônia não era deles. Exatamente. Né? Então havia uma ideia de pensar o outro, né, como um invasor, que na verdade estava disputando um território que não tinha ainda suas fronteiras definidas. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. Nós estamos recebendo nos estúdios agora Maria Clara Montenegro. A Maria Clara faz parte da equipe de moderadores do Site Internacional da Amazônia e vai falar da produção do site nesta semana. Tudo bem, Maria Clara? Tudo bem, professor Tito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nama. Bom, o Site Internacional da Amazônia é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da UNAMA, feito pelos acadêmicos do curso com o objetivo de incitar a produção de conteúdo dos acadêmicos do curso para a área de RI, por meio de artigos, análise do sistema internacional, análise da cultura pop e afins. Bom, para essa semana, começamos na segunda-feira, no dia 8, com o tema A Copa do Mundo como manutenção das relações diplomáticas, com Arthur Miranda, do 8º semestre. Na quarta-feira, dia 10, temos Dia da Independência Angolana e sua reverberação nos dias atuais, da Maria Clara Cruz, do 6º semestre. Sexta-feira, dia 12, temos os efeitos do Brexit no Reino Unido, com Matheus Once, do 8º semestre. Legal. E aí tem outros quadros, né, que são produzidos pela equipe do Site Internacional da Amazônia. Bom, nós estamos em várias plataformas, estamos no YouTube, estamos no Instagram. Então temos, por exemplo, no Instagram Fofoca Internacional, que é uma curiosidade. Essa semana foi do Putin. Temos Interdicas, que tem dicas de lugares, dicas de aplicativos e plataformas, e dicas de audiovisual, filmes e séries e afins. Aliás, um dos quadros que mais faz sucesso é aquele que você, da equipe das mídias, produz, que é o Durma Informado, né? Durma Informado, notícias mais importantes do dia. No final do dia postamos nos stories para informar todo mundo sobre o que está acontecendo no mundo. Então, daqui a pouco tem reunião geral do Site Internacional da Amazônia. Desejo sucesso para todo mundo. Muito obrigada por ter estado no Globalizando. Muito obrigada. Essa foi Maria Clara Montenegro aqui no programa Globalizando de hoje. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando com o professor Diego Santos sobre Amazônia, História e Relações Internacionais. E tem uma pergunta chegando, professor Diego, da Nazaré Rodrigues no Twitter. E ela pergunta uma coisa interessante sobre a questão do Tratado de Cooperação, mas eu lhe pergunto o seguinte: cooperação entre esses países no passado, já houve ou era difícil fazer essa conversa? No passado esse processo de cooperação ele era mais complexo, dependia muito de acordos firmados, né, entre países, mas em relação à Amazônia em particular, a gente não tem nenhum grande tratado, né? Acaba que o próprio período da União Ibérica, né, foi talvez o grande marco desse processo. Depois, né, em termos do século XVIII, há uma interferência inglesa, mas ela não é tão assim efetiva como um processo de cooperação.
né, para pensar esses processos mais contemporâneos. Ou seja, no presente nós temos só esse Tratado de Cooperação Amazônica, que é o TCA, que acabou virando uma organização internacional, mas eu acho que aqui, aí é uma pergunta capciosa que eu vou lhe fazer, né? Eu acho que aqui também é pela dificuldade que nós temos de pensar a Amazônia mais ampla do que o Brasil. A gente tem essa dificuldade, né? A gente pensa que a Amazônia está só no Brasil. Com toda certeza, e a gente sabe que apenas uma parte, né, não é pequena, mas uma parte desse território, né, compreende exatamente o Brasil. E aí você tem esses países que fazem fronteira, que tem aí uma extensão muito grande, né, ocupa uma área territorial maior. E aí, verdade, né? A gente acaba pensando apenas uma Amazônia brasileira e não destacando esse caráter mais transnacional até mesmo da Amazônia. Professor Diego, toda vez que vem aqui um coordenador de um curso da UNAMA, a gente, como colegas que somos, né? A gente levanta a bola pro coordenador cortar. Então, fale da importância do curso de História e de Geografia para a formação na Universidade da Amazônia. Curso de História, curso de Geografia são cursos de licenciatura, são cursos de formação de professores, mas também de desempenhar, né, funções em outras possibilidades, em outros campos. Na História a gente tem uma interface muito grande com a questão da literatura, né, uma interface muito grande com a museologia. Né, no campo da Geografia também pensar para além do cotidiano da sala de aula, organismos, né, a possibilidade de você acessar também instituições. Então, a área é muito ampla, as possibilidades são grandes, né, para quem quer conhecer melhor os cursos de História, o curso de Geografia. A gente está presente na UNAMA Alcino Cassela, Bloco C, segundo andar, setores acadêmicos, né, para a gente poder conversar um pouquinho. Será um prazer a todos que quiserem conhecer um pouquinho mais sobre os cursos de licenciatura da UNAMA. E eu vou dizer em primeira mão, inclusive para Maria Clara Montenegro, que ainda está aqui, que o professor Diego vai assessorar um quadro novo do site Internacional da Amazônia, que é o Acervo Histórico. O professor Diego vai estar assessorando e eu desejo todo sucesso para o curso de História da Universidade da Amazônia. Galera, acabou o programa Globalizando de hoje. Eu sou o professor Mário Tito Almeida, agradeço muito a você que está participando das nossas atividades. Temos também o Globalizando News todo dia aqui na Rádio Nama e você pode sempre entrar em contato com a gente. Aliás, se você se interessou por fazer relações internacionais, as inscrições para o vestibular agendado estão abertas, tem promoção de qualidade, venha fazer um dos melhores cursos da Universidade da Amazônia. Quero agradecer muitíssimo ao professor Diego Santos. Professor Diego, você é sempre muito bem-vindo e, de fato, sua presença aqui enriqueceu o nosso programa. Muito obrigado. Fico feliz de ter compartilhado um pouquinho, a gente poder ter essa conversa, sempre uma conversa de qualidade, né, com o senhor, professor Mário Tito, Carol, Luiz, Pablo, né, toda a equipe, né, que faz parte do Globalizando, sempre muito organizado, já destaquei isso para o senhor, né, sempre muito organizado, sempre muito uma presteza muito grande para que saia o melhor, né, efetivamente no programa, e fico feliz mais uma vez de ter participado, né, sempre um prazer, sempre que o senhor me chama, eu não consigo dizer não, já lhe disse isso. Direto. Já lhe disse isso, que eu não consigo dizer não, então, né, fica sempre essa possibilidade. Muito obrigado. Legal, professor Diego Santos conosco no programa Globalizando. Quero agradecer quem fez perguntas no programa de hoje, a Márcia Borges, Yuri Moura, João Moraes, Felipe Santos, Felipe Lima e Nazaré Rodrigues. Quero agradecer ao queridíssimo Luiz Sampaio, ele que é membro da equipe de entrevistas. Luiz, muito obrigado. Muito obrigado, professor Mário Tito, obrigado pela oportunidade, obrigado, professor Diego, pela participação. E queria lembrar nossos ouvintes sobre o tema do nosso programa, que é ODS e Cidades Sustentáveis, e o nosso próximo tema da live, que é efeitos do Brexit no Reino Unido e na Europa. E aí não se esqueça, viu? Próximo sábado tem programa Globalizando ao vivo na Rádio Nama e live no Facebook às 17 horas. Quero agradecer ao queridíssimo Pablo Gomes, ele é membro da equipe de conteúdo acadêmico do 6º semestre. Muito obrigado, Pablo. Professor, que eu agradeço, estou honrado de estar aqui nesse programa maravilhoso, estreando. E também quero mandar um abraço para todos os nossos ouvintes e convidá-los a acompanhar a gente nas redes sociais. No Facebook nós somos Programa Globalizando, no Twitter somos @pglobalizando e no nosso Instagram, @Programa Globalizando. Um abraço. Legal, e quero agradecer à coordenadora geral do Programa Globalizando, a internacionalista Carol Nascimento. Obrigado, Carol. Eu que agradeço, professor, sempre um prazer estar aqui no programa. Obrigada, professor Diego, sempre bom recebê-lo aqui no Globalizando. E olha só, quero falar para os nossos ouvintes, se você quiser acompanhar esse programa de novo ou os outros
os nossos outros programas. Acompanhe a gente pelas nossas plataformas digitais, Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts. Legal, Carol, muito obrigado. E esse programa também foi produzido pelos internacionalistas Verena Moura, na revisão de roteiro, e Luísa Veiga, liderando a equipe da playlist, além de Jade Germano nas orientações, Maria Clara Madorra e Camille Freitas na playlist, Larissa Schoenberg e Lucas Patrick nas entrevistas, Iane de Paula nas curiosidades e na assessoria de estúdio, Carlos Eduardo nas oportunidades, Cauene Ibiapina, Emi Vilas Boas, Letícia Yucari, Sara Tavares, Yuki Kawai, Gabriela Grosso, Heloísa Couto, Lana Borges, Jennifer Souza, Stephanie Rodrigues nas mídias, Paula Castro, Vitor Azevedo, Ana Grimati nas externas, Eduardo Soares, Agatha Abreu e Victor Calderaro na produção de conteúdo, Giovana Lima, Brenda Macedo, Camila Neres no roteiro, Leonardo de Castro, Luiz Queiroz nas manchetes e Sérgio Salles no Globalizando News. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A operação de áudio no programa de hoje foi de Wardel Monteiro, obrigado Wardel, e a apresentação é minha, professor Mário Tito Almeida. A direção geral é da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal.